Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Levecast. Aqui a gente bate um papo leve e descontraído sobre construção civil. Já deixa reservado sua segunda-feira às 19 horas para assistir a gente aqui. Eu sou a Roberta. Eu sou o Marlon. E hoje a gente está aqui com o Michael Costa. E com a Carla. Sejam muito bem-vindos. Um prazerzão ter conhecido vocês lá na Casa Cor. E poder, assim, conhecer muito o trabalho de vocês, estar acompanhando o que vocês fazem. É um prazerzão ter vocês aqui. Igualmente, a gente que agradece aí o convite para participar, bater um papo aqui bem legal com vocês. Que legal. Bom, hoje o bate-papo vai ser sobre sistemas construtivos. E eles são proprietários do estúdio FC, Arquitetura e Design, lá em Passos, não é isso? Isso. E o estúdio já consiste há 3 anos que está no mercado. Pouco mais de 3 anos. Sobre o estúdio. Se quiser, Michael, aproveitando, pode falar um pouquinho como você entrou, como a arquitetura entrou na sua vida, quando despertou seu interesse, o que te fez de levar a ser arquiteto? Certo, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez, né? A gente gosta de falar pouco, conversamos pouco lá na casa dele. A gente trouxe um pouquinho das conversas aqui agora. Mas nosso escritório é relativamente novo, né? Um pouco mais de 3 anos. Bacana. Embora eu já tenha 10 anos de formado, a Carla também já está indo para seus 7 anos de formado. A gente resolveu trabalhar juntos tem pouco tempo, né? E graças a Deus a gente já conquistou muitas coisas. Uma delas foi a participação na Casa Cor, onde a gente teve o prazer de conhecer vocês. Bem legal. Né? A Casa Cor foi meio inesperado, assim, porque foi por conta de um concurso que a gente participou lá em Passos, era Passos de região, e a gente foi super despretensioso e de repente, porque vocês ganharam, a gente... Que bacana, bem legal. Então Isso mostra... Foi um marco, assim, acho que no escritório também, né? Sim, foi sim, bem bacana. Todo mundo que participa de uma Casa Cor evolui muito, cresce bastante, né? Bem bacana. Sim. E foi quase no primeiro ano, primeiro ou segundo ano? Primeiro ano de Segundo ano de escritório. Segundo ano de escritório, mas de experiência já vasta. Né? Sim, já tinha trabalhado em outros escritórios, né? Mas o nosso escritório mesmo, a nossa cara, né? O nosso estilo de projetar, nosso jeito, né? De fazer as coisas, de apresentação é diferente. Você tem que ter um cuidado a mais, né? Não é só ser funcionário, né? É ser o empreendedor mesmo. No Brasil que não é fácil, né? Mas... E o que levou você a ser arquiteto, Marcos? Olha, é até engraçado, assim. Meu pai sempre trabalhou com coisas relacionadas à construção civil. Ele trabalhou em serralheria, depois em marmoraria. E às vezes eu ia com ele nas obras. E aí via aquelas casas bonitas, assim. Aí quando eu via umas não tão bonitas, né? Aí era, isso aqui o engenheiro tal que fez. Então não quero engenharia não, porque aquela ali é o arquiteto tal que fez. Então eu quero... que legal. Mas de fato eu não fui para arquitetura de cara, assim. Não tinha arquitetura, né, na região de Passos, então eu comecei fazendo direito. Direito. Aí, nada a ver, né? Na verdade, agronomia, enquanto eu estava no colégio ainda, em questão de cientista júnior, depois que eu terminei o colegial, fiz um tempo de direito e aí eu falei, não estou contente com o curso. Falei, mãe, vou passar no ProUni, né? Vou fazer arquitetura fora, o preço que a gente pagava na faculdade aí manda para mim que eu me viro lá. Aí deu certo. Apaixonei no curso, não arrependo nem um pouco e graças a Deus deu tudo certo. Legal. Tá dando. E você, Carla? Quando foi assim que você... Não pode falar que é culpa minha, não. É um pouco culpa do Marco. Porque, na verdade, eu também não comecei com arquitetura, não. Na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha nem noção. E tem pessoas que são tão certeiras. Porque eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser delegada. Eu não fazia nem ideia. Aí eu fiz teste vocacional, fiz um monte de coisa, fiz cursinho. E aí eu prestei medicina, prestei direito. Eu devia ter deixado ela fazer. Passei, mas não fui. Aí eu sempre gostei de pôr a mão, assim, de fazer as coisas com a própria mão. E sempre gostei de desenhar essas coisas. Então eu falei, putz, que
que eu vou fazer na faculdade que tem um pouco disso? E eu sempre gostei muito de matemática. Eu ia fazer matemática pura, pra vocês terem ideia. Nossa. Só que eu falei, eu não vou dar conta de ser professora. Eu ia mandar todo mundo pra fora de sala. Ia ser bem das chatas. E aí, eu conheci o Maicon, que ele foi me apresentar arquitetura. Ele era amigo da minha prima. E aí, ele falou, eu tenho um amigo que tá fazendo um curso super ótimo. Nunca tinha ouvido falar de arquitetura, que não é um curso tão recorrente, né? E aí o Maicon fez maior propaganda. Não, porque eu fiz não sei o quê, eu fiz essa cadeira no primeiro ano. Eu falei, nossa, eu quero fazer. É isso que eu... Aí eu prestei, passei e aí passei na mesma faculdade, porque eu tinha passado em outra, mas eu achava muito longe. Eu não quis fazer mais próximo. E a mais próxima era em Poços. Na mesma faculdade que o Maicon. Ele já tinha entrado. O golpe tá aí, né? O golpe tá aí, né? Maicon. Mas que legal saber a interação, né, de vocês, assim, desde a época de faculdade. Muito bom. Sim, Desde a época de faculdade. Isso. Até demais. E isso vem a dar resultado, a colher frutos hoje no Estúdio FC, né? Que vocês se complementam ali, né? Dá pra ver isso. Com certeza. Acho que são perfis bem diferentes. Até às vezes é um pouquinho ruim, porque daí dá discussão, né? Não, mas o que eu percebi lá na Casa Cor, que eu acompanhava bastante o Maicon ali, tava em outros ambientes, mas assim, quando eu conheci a história, que eu conheci o Maicon, pai dele lá na Casa Cor, eu cheguei e falei pra Roberta, Roberta, se for um cara que eu vou ajudar, que eu puder, no que eu consigo fazer, vai ser o Maicon, porque literalmente ele tava com a mão na massa mesmo. E eu vi essa necessidade, vi assim, os desafios que ele teve lá, vocês tiveram, né? E ele tirou com maestria, né? Com uma experiência absurda do pai dele também, ajudando ele bastante. E eu falei pra Roberta, você lembra? Quando eu voltei, cheguei em São José, falei, Roberta, se tiver um que ele quiser me ajuda, eu vou ajudar o Maicon, porque eles estão literalmente mesmo, não é assim, não só projetou, só desenhou, não só idealizou. A fez, gente sempre construiu. Pensa, acho que e a gente agradece isso, viu? Vocês ajudaram de fato. Ajudaram além mesmo. De ser um fornecedor lá do ambiente, vocês contribuíram além disso. Ajudaram muito. Eu tenho e a gente ciência agradece. disso. Não, que isso. E foi uma coisa assim que o mais importante ainda também é depois a amizade, né? Que com certeza. Isso é acho que foi bem ficou. bacana. O mais valioso, né? O mais valioso foi os contatos assim, que a gente fez e além de fornecedores, né? Sim, é bacana. Show. E assim, isso se reflete muito no conceito do Estúdio FC, né? A praticidade, assim, o resultado é outro quando a pessoa coloca a mão na massa, realmente sabe do que está fazendo, consegue... Eu acho que uma coisa muito interessante, às vezes, que diferencia o escritório, é isso, a gente saber um pouquinho como fazer tudo que a gente projeta. Às vezes a gente não conhece a fundo, a gente não dá para conhecer tudo. Com certeza. A gente pesquisa como que faz... Porque não é só você fazer um projeto bonito e tal, às vezes não dá nem pra fazer, né? Às vezes não tem nem a mão de obra em determinado local, então acho que esse é um diferencial nosso, às vezes até ruim, em algumas vezes, mas a gente gosta de saber até onde dá, né? Porque também não... Mas é você ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa, porque daí isso ajuda a ser bem executado o seu projeto. Isso, que aí você tem como até cobrar, né? Justamente. O resultado final é outro. É outro. A gente espera que seja outro mesmo. É outro sim. E até pelo perfil nosso, né? De pôr a mão na massa, isso foi orientando as nossas especializações também, né? Até por isso, acho, do convite para falar sobre o tema de sistemas construtivos, né? Porque a gente, aqui nós somos experts, mas a gente tem uma gama de conhecimento, né? Uma holística, vamos falar assim, balanceada, da questão da construção com terra, que a Rosana passou por aqui também, durante a minha faculdade, né? Eu fui aluno da Rosana, que esteve aqui. Então, eu tive esse contato com a construção com terra. Depois a gente foi A questão da sustentabilidade, né? Isso. Aí vem para arquitetura e construção tradicional, né? E aí a gente foi buscar alguma coisa que é do futuro para cá, mas do presente fora daqui, que é a questão industrializada. E aí a gente consegue andar nesses vários mundos da questão construtiva. E não que a gente trabalhe só com construção, né? Hoje o escritório ele tem 20% da demanda é a gente executar obras. Mas os nossos projetos,
E a gente leva tão em conta essa questão, a dificuldade executiva, que aí, às vezes a mão de obra, né, os prestadores de serviço que vão trabalhar, eles olham e falam, pô, você pensou nisso? Porque às vezes, né, não generalizando, mas tem muitos profissionais que faz um desenho bonito, entrega na mão de alguém e fala, se vira para fazer acontecer. Esse é A gente tem essa preocupação enquanto está projetando. Inclusive, às vezes até mostra para o cliente, né, fala, ó, por que isso aqui não funciona na sua casa? Às vezes é uma foto linda de uma amostra que não tem que funcionar. Isso. Aí vai, mas onde que vai passar o esgoto aqui? Cadê o sifão? É por Bluetooth? Não é. Não vai ter Você jeito, não inventou. né? Isso acontece lá com a gente. Viu? Acontece. A gente recebe uns desenhos, poucos, são poucos, né? Mas assim, já recebemos um projeto de uma porta que o Marlon falou assim, não dá pra fazer. Cada folha de 3 metros. Assim. Nossa, o negócio, tipo, ele falou, você vai prender onde? Isso, não temos jeito de prender em cima, não tem jeito de prender jeito, embaixo. Ela Como tá é que correndo. vai? Como é que vai correr? Vai flutuar, né? Então, assim, isso é bem importante mesmo pro final, né? A gente recebeu aqui, acho que foi num dos primeiros podcasts, um cliente nosso, o Maurício, e Segundo. ele passou, foi o segundo, né? E ele passou por muitos perrengues de obra, né? Que a gente aqui chama de perrengues de obra, que são coisas que acontecem com todos, mas se a gente puder ter um trabalho para minimizar isso, melhor. Sim, Né? verdade. E aí, assim, ó, falando de perrengue de obra, te conheci num. Esse Eu É ia pedir pesadinho. pra você dizer um, mas eu te conheci num. É, Dentro mas de esse um. a gente não pode falar. É, É isso um a gente- evento muito fino para ter perrengue. Não pode. Esse a gente deixa de lado. Mas assim, eu lembro de conhecer vocês e assim, é claro, ter visto o projeto, a gente avaliou, conversou e tal, mas de ver o espaço de vocês, o ambiente de vocês na terra. Sim, Foi literalmente. uma É, evolução bem grande. Em ex- pouco tempo, assim. Era terra, não tinha cobertura. Igual a gente brincou, né, no começo. Não tinha Uma terra. casa muito É, engraçada, Uma casa né? muito engraçada. Não nada. E de repente tinha piso, Como é que parede, pode, né? cobertura. Vou aproveitar o gancho É uma aqui mágica, né? É uma e mágica. fazer uma propaganda do escritório agora. É isso aí, exatamente, pode fazer. É que isso que a Roberta tá falando, a gente registrou em vários stories. Ah, é verdade. Né? E tá lá no Tem um destaque destaque. do nosso Instagram, né? Casa Cor, mostrando a evolução. O nosso ambiente saiu da terra e foi um banheiro, o maior banheiro da mostra. A gente é E o suspeito de banheiro falar se era o mais funcional, né? bonito, né? É um banheiro que tinha que Funcional. funcionar. Tinha que funcionar e funcionou muito bem Justamente. durante a Ainda mostra bem. inteira. Então, Que bom. quem tiver curioso, né, em cima aí da fala da Roberta, segue a gente lá, vai ver o destaque Casa Cor. A gente vai deixar o link do Instagram de Isso, vocês vai aparecer. Legal. no texto aqui e o pessoal vai acessar, assim, tem E certeza. é bem legal, mesmo que às vezes passe alguns para ir mais rápido, mas é bem legal ver a evolução mesmo. É. 25 dias por ser é- construção industrializada. É bem bacana, Assim. assim. Ô, Carla, você já faz 7 anos que está trabalhando com arquitetura, De né? acordo com o Michael. Isso, de acordo com o Michael. Você tem alguma história, assim, de perrengues de obra, assim, que você gostaria de estar falando? Você que passou, vivenciou? Entende? Tem. Assim, Tem- alguma- tem vários, né? É, mas assim... Igual perrengue, a assim, Roberta uma coisa- comentou, perrengues são muitos. Sim. Mas teve um em especial que a gente não executou. A Uhum. gente fez o projeto, Certo. tanto de edificações quanto de interiores, né? Até oferecer o serviço de execução. Ofereceu o serviço de administração. execução, mas aí o cliente não quis, a gente tudo bem e Correto. tal. Aí um dia, certo dia a gente foi na obra, né, Marco? Aí o cliente, Carla, vem aqui porque tem alguma coisa errada. É. O construtor tá falando que era pra ser uma medida e tá com outra, a planta tá falando outra. Eu falei, bem, né, vamos lá. Vamos lá. Chegamos lá, o construtor. É uma história cabeluda. Porque o corredor aqui era pra ter 1,5, mas aqui tá com quase 3 metros. Eu falei, mas como assim tá com 3 metros? Aí a gente foi entender e tal, e assim, aí no fim, o construtor tinha feito toda a fundação, toda da casa já, mais de 1 metro, né? É, Pra 1,5 dentro do metro terreno do pra dentro do vizinho. terreno. E aí ele tirou
E aí o cliente tava assim, sem saber o que fazer, né? É um perrengão, né, pra ele. Não, é um Caramba, big que perrengue. loucura. Porque Esse é um perrengue Aquelas mais. histórias assim, Você vai ter que ó, comprar um terreno do lado, amiga. justamente, a gente né? falou, olha, Tem uma opção. eles falaram, o que que eu faço? Compra Falei, 1,5 metro do terreno do lado. o melhor, você compra, vê se você compra, o cara às vezes vai vender pelo preço que ele quer, mas enfim, Uhum. pra não ter que derrubar, e aí a gente adapta Sim. e tal, vê o que faz. Aí por fim, acho que ele quebrou toda a fundação, Já o tava baldrame dele. E aí voltou pro. Aí foi mais perrengue ainda Aí pra foi ele. um- Mas assim, a gente. Presenciou. Presenciou. É igual aquelas histórias. Mas era no nosso projeto, né? Isso o pedreiro influenciar para muito o construir projeto. num terreno, Uhum. ele construiu no do vizinho. Mas o Pedro falou, se você vai ver você vai ver os podcasts, o pessoal aqui assistir também, que acompanha, o Pedro Guzmão falou que já chegou a marcar a casa no terreno do lado. Nossa. Dentro do condomínio, porque às vezes não tem a demarcação correta. Às Aí vezes você fizer a faz marcação, o terreno era só que só a marcação, graças a Deus, É. paga tudo. Acho que é Terreno menos do pior. lado, né? Era só trocar os terrenos, né, também, né? Coisa à toa, né? É. Coisa Faz uma pouca. catinha, né? Era só o moço ceder 1,5 m lá do É, um fundo metro do e meio, terreno que é um metro e dele. meio, né? Mas é legal a gente comentar sobre os perrengues aqui, porque muitas pessoas passam por isso na construção, né? E tem sempre uma insegurança de conhecer muito pouco sobre isso. Os clientes, né? A gente que tá nesse meio, eu percebo muito isso. Os clientes, eles agora têm conhecido mais, acho que pelo acesso à internet, aos vídeos, a todo o conteúdo que é passado, as pessoas conhecem um pouco mais, mas não são especialistas, né? E se não acompanhados de pessoas que têm o conhecimento, que vão dar o suporte correto e bom, acontece perrengue do começo ao fim. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Se for, você vai ter que fazer um podcast só de perrengue. Isso. Isso. Aí, e o perrengue... Já só pediram lembrando isso aqui, mesmo. É, sim, já falaram isso. Ah, é só de perrengues? E o perrengue... Porque assim, tem a cada gente fala coisa engraçada. perrengue, mas o problema, assim, além de todo o transtorno, é o custo, é a perda de material, né? É o os tempo. dias, é tudo. O financeiro também, né? Então é complicado. Então... Sim. E você, Michael? Fala pra nós, assim, que você possa estar falando pra nós o que você passou, teve assim, ou que presenciou algum. Não, esse aí eu vou falar de uma obra que nós fizemos projeto Certo. e fomos executar. Uhum. Esse foi um perrengue perigoso. Na verdade, era uma reforma de um rancho Certo. e a gente não tinha um projeto original do rancho, né? Mas a gente foi com todo cuidado, identificou os pilares, as vigas, ó. Aqui não pode quebrar de jeito nenhum. Essas paredes aqui eram 2 paredes para integrar uma área de lazer. Uhum. Beleza, vamos, identificou, até chamamos um engenheiro, né, para Validar. testar, validar com a gente, não, tranquilo. Só que a hora que a gente arrancou as paredes, né, e aí viu que a espessura do pilar estava bem delgada, bem fininha ali para aguentar os 3 andares. É, que ele né? não falou, era um andar embaixo, o térreo, né? E tinha era tipo, um superior ainda, um sobradinho. Então, assim, a gente tava Que fazendo a reforma no lado de baixo. Meu Deus. A hora que olhou aquele tamanhozinho de pilar pro Subsolo. tamanho da Quase construção, encostava assim, ó, abraçava o pilar. falei, Que vamos, Maicon, Aí- não vai dar não. Para tudo, Sai todo mundo correndo. pega a escora e saímos escorando tudo, assim, né? O subsolo, chamou o engenheiro de novo, falou, vamos, calcula um reforço aí Vamos precisar para fazer um seção do reforço. pilar. Aí Foi até em conjunto, né? Já tava. Tipo, tivemos que arrumar uma solução diferente pra poder. Aí vai metálica, que é mais rápido, Aham. não, vai de concreto, porque senão pode dar alguma incompatibilidade, é perigoso, mas passando. A gente graças passou um a Deus, aperto. tá em Graças pé a até Deus. hoje. Ah, e seguro, né? Agora, Seguro. graças a Deus. Mas isso, assim, aí como a gente estava executando, a gente informa o cliente e tal, né, até porque para justificar os O adendos no atraso. orçamento, o Isso. atraso. Mas isso é que é o perrengue maior, né? Que assim, deu problema, a gente se desdobra, arruma a solução, Isso. mas isso impacta, igual você comentou. A obra atrasou 2 semanas a mais, o orçamento estourou ali uma porcentagem a mais. Isso, assim, o cliente
só não teve a dor de cabeça de ser ele a correr atrás disso. Entendi. Né? Mas Mas sempre... esse é o intuito igual o Roberto estava falando, né? De alguém que sabe executar. Né? Alguém capacitado Porque a gente não tem jeito de, ainda mais reforma. É uma coisa que você não tem caixinha de muita. surpresa. Total. Você não dá pra você prever tudo. Não tem jeito. Então, eventualmente, vai surgir algum problema e que você vai ter que socorrer. Verdade. Eu falo isso como realmente cliente, sabe? Como o usuário do serviço das pessoas que estão envolvidas na construção civil. Porque eu tô nisso há 2 anos e meio. Acho que o pessoal já está acostumado a ouvir eu falar sobre isso, mas eu tô na área há 2 anos e meio. Então, eu sou bem nova na área de construção civil. Quando eu construí minha casa há 12 anos atrás e uma anterior há 14 anos atrás, eu realmente não conhecia nada. Então, assim, agora eu consigo ver com outros olhos o suporte, né? Para evitar muito do que eu sofri. E acho que, frente às casas e às coisas que a gente vê acontecer, a minha foi um mar de rosas. Sinceramente. A minha segunda construção. Que a primeira, eu já comentei aqui até, com 7 meses a casa não tinha levantado ainda. Nossa. 7 meses a casa não tinha levantado ainda. Então, assim... É tenso. Às vezes era uma casa de 5.000 metros. Só que não. Bom, mas aí, falando de levantar a casa, né? Aqui hoje a conversa é sobre sistemas construtivos. Explica um pouquinho pra gente o que é isso e como pode ser usado na construção. Certo. Sistemas construtivos é a maneira, né? Uma junção de componentes que você vai utilizar para construir. Vai edificar mesmo. Para edificar, né? E aí a gente tem o sistema tradicional, vamos falar assim, né? Que é bloco cerâmico, bloco de cimento, areia, tijolo, né? Isso. A gente tem a bioconstrução, que pode considerar a questão da construção com terra, né? A gente tem os sistemas industrializados, né? Os sistemas construtivos têm uma gama, um leque bem vasto. Bem vasto. A gente pode aqui, né, para não ficar tão extenso, a gente focar no sistema tradicional, que a maioria das edificações, vamos falar aí 85%, 90%. E o sistema na nossa região, né? Sim. E o sistema industrializado, que hoje a gente resume em steel frame, né, drywall, wood frame. A gente pode... Tem um sistema modular, construção em container, agora com aquelas chapas de EPS, né, o vulgo isopor. Mas ainda não está comercial, ainda é exceção, tanto quanto às vezes a construção com terra. Né? Então, a gente polarizando assim, a discussão com o sistema tradicional e o sistema industrializado, que até é o tema do TCC da minha pós-graduação, a gente consegue exemplificar, discorrer bastante com vocês. Legal. Hoje, o que é mais utilizado é o tijolinho. Que é a alvenaria, que é a tradicional. É o bloco cerâmico bloco furado. Isso. É o tijolo baiano, né? Que são... Eu não sei se é baiano de verdade. Tijolo baiano. Não sei se é o baiano famoso também. de furos, não é? É o de furos. Ele é o mais utilizado. Isso. Antes foi o tijolinho maciço, E, né? assim, você sabe me dizer o porquê disso? Curiosidade minha, tá? Porque eu vejo nas obras e realmente ele é, por ser mais barato, mais leve, o material não... Sim, né? A produção dele é bem barata. Tá. São fornos para deixar ele com uma resistência maior. Eles vão sair de uma olaria, né? Eles são sujeitos à queima. Diferente do BTC, não sei se a Rosana chegou a comentar, que é um bloco de terra só compactado, com pouco de cimento, às vezes, um aditivo, mas não queima. Então, por isso que considera o BTC parte da bioconstrução. Entendi. Que não tem queima de gás. Não tem gás carbônico, né, no processo. E agora o tijolo cerâmico, sim. Foi uma evolução, né? Antes era aquele tijolo maciço. Sim. Certo. Tinha... O pessoal fala tijolinho, vulgo tijolinho? Era o tijolo maciço É grandão. que hoje é tijolinho, né? Antigamente eram os tijolos maiores. Aí foi passando pro tijolinho. Certo. Aí esse tijolo furado, né? Ele gasta às vezes mesmo tanto de insumo, né? Só que a massa dele, por ter os furos, aumenta, então o rendimento é maior. Maior. E
ele não é caro de ser produzido. Entendi. Né? A argila não é cara. O bloco de cimento é mais caro porque o cimento é mais caro que a terra. O bloco de cimento, ele passa pelo... Também é sujeito a queima, não? Ele tem uma cura mais natural, né? Porque às vezes pode sujeitar a algum forno para acelerar o processo, mas normalmente a maioria esmagadora do Os blocos processo comuns, eles só são... deixa secando mesmo. Isso. Igual é o igual BTC, cimento, BTC. concreto, né? que você deixa. Bacana. Então, na alvenaria convencional, tem o tijolo antigo, que é o maior, o tijolo baiano, que é o tijolo menorzinho, esse que é o furado. O de furado 8 é furos. o baiano. Esse que é o baiano, então. Isso, Que são de 8 furos, né? Isso. Tem o de concreto mesmo, que é o cinzão grandão. Cimento, é o certo? bloco. Esse bloco de concreto. Exato. E tem um que eu usei em parte da minha casa, que ele tem uma tubulação e ele para passar a tubulação por dentro dele já, né? Ele é o... Só se for o BTC, né? O BTC parece o tijolinho, tem 2 furos. Tem uns furos dentro. O BTC tem BTC que alguns são sujeitos a queima também. Uhum. E aí eles comercializam, mas não deixa de ser tijolo. É tijolo cerâmico de qualquer maneira. E todos, O assim, formato dele vai variar, mas vamos resumir que é em tijolo cerâmico, tijolo de concreto. e o que é mais utilizado aí? O tijolo cerâmico, Cerâmico. ele é mais O vermelhão de barato, oito mais leve. É mais barato e mais leve, com certeza. Isso. O rendimento do pedreiro na obra, né? Ele pega um tijolo com a mão, passa a massa ali, passa dentro. O de bloco de cimento, ele tem que pegar com as duas mãos. certeza. Né? Então, é mais difícil. Aí atrasa. mais massa. E o que eu É mais vejo massa. assim também nas obras é assim, parte de terra da construção, da edificação, às vezes faz com bloco Isso, eu ia falar. e depois os andares superiores com tijolo. Eu acho que é para ficar mais leve, não sei se tem alguma coisa a ver isso. Sim. Tem a Às ver vezes o também. pessoal não faz a estrutura tão tradicional, né, com concreto, faz o concreto, joga, põe forma e tal, e aí utiliza o bloco para ser a forma. Às vezes Entendi. você vê. Então, assim, são só uns pormenores, mas aí você, às vezes você vê os dois, né? Isso, Você vê no isso. comecinho o de concreto e depois o de O furos. tijolo, né? Mas tá servindo ali para a mesma coisa. É do jeito que ele escolheu fazer, às vezes, a estrutura ou o começo ali, o baldrame da casa que a baldrame gente fala. mesmo. Então, Entendi. Mas assim, então, isso aí nós estamos falando de construção tradicional, tradicional. que é a maioria esmagadora Que é a do Brasil ainda. Eu acho que todas as regiões. No sul agora está mudando bastante. No sul, O pessoal já. frame, O de frame, shear frame, né? Drywall lá. Tá bem eles- forte. Aí no Nordeste Até- também, não sei se é tão... No Nordeste, pelas primeiras jazidas, né? A Gypsum começou lá. A Gypsum é uma das maiores produtoras hoje de chapa de gesso, né? De artigos de drywall. Ela começou lá, as jazidas são lá, então teve uma disseminação no Nordeste desse produto, né? Pela proximidade. Mas pelo menos aqui na nossa região, e onde a gente conhece, é a maioria esmagadora. E por quê? E por que vocês acham que é a maioria esmagadora? É paradigma? É a capacitação de mão de É a obra? mão de obra. Mão Acho de que obra, primeiro né? é... Eu acho que todas as falas da Roberta justificam. eu ia falar, é um pouco Eu acho de que tudo. tem até da cultura também, né? Eu acho que é um pouco de tudo. É assim, o pedreiro, ele... Pra você saber o sistema industrializado, você tem que ir pra escola, você tem que aprender... Não É digo só diferente, escola, né? é. Mas você tem que ter uma instrução, né? Uma capacitação da mão de obra que às vezes não se passa apenas igual do pedreiro. Isso, que é só Ah, você só de eu ver ali isso. o cara fazendo, Vou beleza, aprender. Isso. né? Porque os sistemas industrializados, para funcionar, né? Para ter garantia de resistência mecânica, conforto acústico, térmico, ele precisa ser feito corretamente. Tem um manualzinho que você tem que fazer, ó. Tem que usar parafuso norma. tal, fazendo tal coisa. Né? E aí isso implica, às vezes, um conhecimento, um empenho ali um pouco maior do que só faz uma maceira aí, mistura um pouco de areia, um pouco de cimento e um pouco de água. O tradicional é muito empírico, né? É Isso. É muito, você testa, deu certo, você conseguiu A gente- fazer, tá a gente bom. costuma falar que é assim, artesanal, né? É artesanal, justo. É diferente de uma receita, ó. Faz assim, o sistema industrializado fez assim e funcionou. Montou, Entendi. é esse parafuso, é assim que corta. E já na alvenaria tradicional, não vamos generalizar, né? Que tem como se fazer comando figurino na alvenaria tradicional também.
Só que a maioria das construções é de maneira informal, Uhum. né? E aí vai se propagando esse sistema. Uhum. Mas questão de custo também, né? O custo dos materiais, igual a gente comentou, é barato o tijolo baiano, né? O tijolo cerâmico. E mesmo o cimento, a areia, a brita, mesmo que eles estão caros, mas isso é barato perto do metal, por exemplo, que é utilizado no steel frame. E no drywall Isso. também. Né? Então, essa discrepância, porque tudo gira, estamos num país capitalista, Sim. né? Uhum. Um mundo capitalista, tudo gira em torno de custo. Questão financeira, Questão né? financeira. Então, se eu te falar, ó, o 1000 tijolo vai custar 8 chapas cimentícias, você vai falar, que é isso? Deus me Que é livre. Quase que eu levanto minha casa com 8 mil tijolos. Que e não... faz? Que volume que tem 1000 tijolos? Aí você olha, não, 1000 tijolos, ó, ali tá R$1.000. Aí você fala, ó, ali tem 10 chapas cimentícias, R$1.000 também. Isso assusta. Então a aceitação pelo preço do material já é um baque. Entendi. Aí o segundo baque é, igual a Carla falou, mão de obra. Uhum. E tempo? Falando em tempo, quanto tempo em média, né, é uma construção utilizando o conceito convencional? Esse é o gargalo aí da É? questão. Porque daí, por exemplo, um prédio que às vezes duraria 3 anos para ser feito, ou uma casa, né? Uma casa demora 1 ano para ser feito. Dependendo se ele for feito em steel frame, tudo certinho, né? Com os projetos e tal. 6 meses, tá pronto. Então. Você tem o retorno é muito mais rápido. Só que o desembolso, o que é o problema? O desembolso também é rápido, né? Entendi. Mas eu acho que ainda além do custo dessas novas métodos de construção, eu acho que ainda, tudo isso que você falou, correto, concordo. Acho que eu vejo isso nas obras também, a gente vê isso no mercado, né? Mas eu acho que ainda a informação também é uma barreira muito grande. E tem, Porque eles falam, na casa de steel frame, mas na minha casa não vai ter parede de concreto? É isso que eu ia comentar agora. Sim, é uma questão cultural, assim. É cultural. Desde sempre são coisas maciças. Uhum. Era Isso. taipa, era tijolo, né? Então, assim, agora que você imaginar, é um negócio que vai ficar oco dentro. Isso. E se você bater, é um barulho de um som oco. Uhum. Aí, até ter essa associação de que isso não tem problema, o som não tem problema, porque isso vai funcionar. ele vai funcionar, ele vai barrar o som, ele vai barrar a umidade, Uhum. ele vai parar em pé, ele não vai cair. E Isso quando- é muito complicado. Aí, culturalmente, É para você cultural. colocar isso na cabeça das pessoas, não é Demanda muito lógico, tempo, não é Mas só aí, falar quando que... você passa essa barreira, a pessoa que abre a mente, Uhum. né? Muitos clientes, nossa, mas é verdade, aí vou nos hotéis lá em São Paulo, é tudo de Isso. drywall, Tudo- nossa. Uhum. Aí Aí passou começa- essa barreira, bate no custo. E quanto à segurança do steel frame, por exemplo? Segurança estrutural ou Não, segurança segurança de de- arrombamento? Isso, de arrombamento, de... Certo. Eles fazem... Vamos no drywall, que eu acho que é mais... A gente tem um pouco mais de informações também, porque a gente tem a Associação de Drywall aqui Uhum. no Brasil. Certo. Eles fazem testes de resistência com as chapas. Então, assim... é tão resistente... Tem chapa que é tão resistente quanto alvenaria ou mais. Tem Uhum. chapas específicas, Uhum. igual ao fogo, por exemplo. Sim. Uhum. Ela resiste ao fogo? Resiste, tem uma chapa específica para o fogo. Igual tem uma chapa específica para umidade. Hoje tem a chapa verde, então, né? Chapa verde. Tem prédios aí que toda a caixa de escada é feita com chapa de fogo. Então o bombeiro aprova, tem Uhum. tudo certo. Então tem testes, é Eles industrializado, até eles têm. recomendam o uso, para Isso. ser sincero. Eles tem lá no material que a gente também tem do drywall, mas tem quantos quilos que ele aguenta de uma No pancada. site Tem da esses Associação de Drywall Sim. tem várias cartilhas. Tem ensaios, então Uhum. assim, é resistente? É igual assim, você pôr uma janela de blindex, Uhum. uma janela de Vidro temperado. vidro de, ou só com alumínio estrutural e o Sim. vidro, ou só de madeira. Então Uhum. assim, O alumínio sofre esses testes também. Se a é mesma feito coisa, os porque testes é para isso. resistência de vento, resistência... então assim, e aí eles têm as diversas chapas também que vão aceitar. A porta, por exemplo, quando você manda fazer uma porta super blindada, isso é um negócio específico. Com certeza. Você vai ter jeito de você fazer uma parede blindada também, mas isso é uma coisa mais específica, né? O BTC, é BTC?
BTC, bloco de terra compactado, Não, é o EPS. né? EPS. Hum. No podcast passado, o rapaz falou que o EPS, porque ele é famoso isopor, né? Vulgarmente falando, isopor. E ele vem com o jateamento, né, de areia, de cimento. E ele falou que nos testes ele fica mais resistente que uma parede de alvenaria. Mas fica. Fica. Vamos falar na questão de arrombamento, né? Uhum. O sistema como um todo, se você pegar uma chapa cimentícia, ela não é frágil, cara. Não é mesmo. Você não consegue quebrar ela, tanto que corta com serra mármore. Uhum. Mas ela em si já tem uma resistência. Para paredes externas, normalmente você vai ter um ferro, né, que a gente chama de montante, a cada 40 centímetros. Né? Então, se alguém der uma marretada no ferro, Montante. não vai quebrar, nunca. Vai ser muito difícil. Ele vai ter que pegar uma esmeriladeira para quebrar. Isso, Pra para cortar, né? Mas aí vamos dizer que caiu novão, entre os 40 centímetros. Né? Além da chapa cimentícia, tem uma tela de fibrocimento com uma massa. Fibra de vidro. De fibra. O que foi? Fibrocimento. Eu falei errado. É fibra de vidro. Fibra de vidro. Ela é super... Resistente. Super resistente. Total. E assim, você vai causar um dano ali, pontual, vai. Mas para ter o rompimento disso, é muito difícil. Aí a gente compara, né, com o tijolo. Você quebra ali o reboco. E o tijolo é oco, as paredes dele são fáceis de quebrar. bate nele, quebra. Você imprime menos força para quebrar o tijolo do que para quebrar a placa cimentícia. Então, nesse quesito, se a sua pergunta era nesse Segurança sentido sobre a prático, Exato. assim, É. eu É muito acho melhor. que o steel frame chega a ser até mais seguro do que a parede com Mas reboco aí e tijolo tá, furado. Michael, é isso, essas informações, a gente está em obra, mas a gente não tem, achava ainda que a alvenaria era mais resistente. Eu acho que Mas- assim, hoje 99% das obras que nós estamos são convencionais. São né? E tem, por É exemplo, porque steel frame tem é o- pilares e vigas A também. composição Mas do é sistema uma- que garante Eu vi, eu se fui, fizer direito, seguindo o comando figurino, tem resistência. É que às vezes não põe a tela. Às vezes, para economizar, não põe a cada 40, põe a cada 60. Aí já é a qualidade Aí- do negócio. Aí já É. começa. Aí não usa Aí já porque começa- pra paredes e aí não dá- externas, e aí você não tem é que usar igual a a chapa alvenaria. cimentícia de uma espessura maior. É. Aí já usa uma de 8 Não é o milímetros. uso correto, aí acabou com a Aí é brincadeira. isso que é até na ruim. alvenaria também, né? Se não fizer o uso correto dos materiais. É que ou na alvenaria dimensionamento. você ainda consegue, às vezes, dar uma contornada, né? No steel frame é um pouco mais difícil. O pessoal às vezes sofre. Isso é muito ruim pro sistema. Eu. Porque tem gente que já teve experiências muito negativas. Ah, tá. Mas por quê? Porque foi feito de forma errada. Entendi. E aí, pra você mudar essa pessoa, aí é pior ainda, é Uhum. mais difícil. Então, Entendi. assim, a alvenaria, querendo ou não, primeiro que todo mundo já tá acostumado. Uhum. E segundo que ela tem umas brechas que você consegue dar um Consegue, jeitinho. não. Você Entendi. conserta no reboco. Você dá um jeito. Não vai ficar bom, Verdade. perfeito, não vai ficar, mas você dá um jeitinho. Entendi. Agora você não dá um No steel jeitinho frame. no steel frame. Eu Mas fui numa obra. você não conserta no reboco depois o prumo. Numa obra numa cidade vizinha de steel frame maravilhosa. Quando eu vi, o cara só fez o radier ali, subiu, é muito rápido, muito seguro, mas é assim, a cada 40, um montante, né? Perfilado, né? E, Você tem nossa, travamentos, se é muito alto, você tem bacana. que ter Sim, travamento. travamentos pra vento. Ele colocou essa tela, nossa, muito bacana, a parte externa para umidade. Isso. Então, quer dizer, e ele falou assim que ali, do jeito que foi feito, da forma que foi feito, que são arquitetos, né, Roberto? O casal, e eles, como o TCC deles foi no steel frame, eles fizeram a casa deles no steel frame. Ó, legal. Muito Ah, bacana, legal. muito bacana. E assim, ele falou, Marlon, aqui é pra... A garantia é para 300 anos. Eu falei, que isso? Que construção que vai garantir 300 anos de infiltração? Nenhuma, né? No sistema convencional. Se tem, mas não tem. E ali o steel frame, do jeito que ele fez, telado, igual ele falou, né? Das telas, tudo. Ele falou, isso aqui não é para não dar umidade. Para vocês terem uma ideia, as Aí. empresas que produzem, fabricam as chapas, Hum. perfis, né, os elementos para o sistema construtivo,
Se você fez da maneira correta e se você tiver algum problema, eles pagam sua obra de novo. Olha, Então, assim, não sabia. Se você fizer... Vai eles passar, têm tanta... vamos tomar cuidado, vai passar por uma perícia, Sim, por um claro. laudo, mas a gente já Para teve averiguar uma se planta- foi feito realmente da forma como tem que ser, né? Mas um diferencial que eu vejo também entre o convencional e o steel frame, por exemplo, é o planejamento da obra. Sim. O steel frame é muito mais rigoroso. Acho que Tem que ser. né? O projeto é E- extremamente... Detalhado. E hoje, como que é o projeto da alvenaria tradicional? A gente faz 2 linhas e fala que aquilo é uma parede. Uhum. Né? Algumas situações a gente faz a paginação dos blocos, mas muito Nossa, difícil. muito difícil. Muito difícil. Muito Quando é estrutural ainda, aí a gente faz, né? Mas Uhum. no resto, no demais é 2 linhas, é uma parede. No steel frame não dá. Você, Não além tem de fazer como. as 2 linhas, você vai ter que falar, ó, aqui vai um montante, aqui vai outra, aqui vai outra. Aqui é uma guia, porque tem uma abertura de porta. Mas tem uma coisa além A também, gente eu tem que acho. fazer a paginação de cada painel. Isso. Então, Você- por isso que é Caramba. mais criterioso. Por dentro da parede, né? Você tem a paginação. Ah, vai começar do canto pra lá. Não, vai começar de lá pra cá. Isso faz diferença. Entendi. E outra coisa também que eu acho muito importante falar, por exemplo, no drywall, no steel frame, você tem que saber onde os canos vão passar, a tubulação vai passar. Não dá pra você na hora ali depois, vamos quebra aqui, corta verdade. aqui. Não, você não corta, É, você porque vai não- perder a entendi. resistência. No tijolo, o que faz? Você levanta, normalmente. Levanta, depois sai quebrando. Sai Quebra, quebrando, sai quebra, cortando, sai. Põe a tubulação, fecha de novo. Então, assim, isso é um retrabalho, um gasto de material a mais. De isso- tempo. De tempo. E aí então Resíduo. resíduo. Se a gente for nesse caminho aí, vamos falar um pouquinho do TCC. aqui. Resíduo é assim, exorbitante se você analisar. A gente tem alguns posts também de drywall e steel frame É. que a gente só cita alguma coisa aqui, mas tem posts falando de resíduo, de preço, porque voltando, né, um pouquinho das paginações e tal, não dá pra você sair quebrando depois. E já aconteceu casos que a pessoa cortou uma estrutura metálica, né? Aí você comprometeu toda. A estrutura. É igual você tirar um pilar pilar de concreto de uma casa de alvenaria tradicional. Você comprometeu ela, né? Uhum. Então, assim, tem vários detalhes lá legais, mas a gente pode citar alguns aqui. O teor do meu TCC foi justamente a comparação do sistema tradicional com o sistema industrializado num prédio de 3 andares, 6 apartamentos. Aí a Isso é gente uma avaliou... questão financeira e de sustentabilidade Foi também. um estudo de Legal. viabilidade de incorporação imobiliária, assim, né? Ó, vai ser viável construir esse empreendimento em alvenaria tradicional ou em drywall, né? Vamos falar assim. E aí eu fiz todas as contas, que todo mundo fala assim, porque com a construção, com o sistema leve, né, que é drywall, steel frame, você economiza na estrutura, né? Você gasta menos com viga e pilar. Uhum. Falei, mas quanto? Tu só fala, né? Porque você gera menos resíduo, mas quanto de resíduo? Eu É tão consegui impactante quantificar assim, isso. Até Que legal. essa questão que a Carla falou, para tubulação, né? Como que se faz na alvenaria tradicional? Sobe a parede, quebra a parede, põe o cano, enche a parede de novo. Para deixar, a simulação foi 2 equipes de pedreiro e 2 equipes de montador e ajudante, né? Então, assim, 6 meses, cara. Pra você ficar fazendo corte muita para coisa, passar a É tubulação muito no prédio. custo adicional, né? E aí resíduo, né? Se vê, a gente não computa o resíduo assim, ó, areia, né? A areia sai lá do rio, já ficou um pouco na caçamba, já ficou um pouco da caçamba da pá carregadeira ali pro caminhão caçamba, já ficou um pouco. Aí o caminhão vai andando e vai caindo na rodovia, chega na sua obra, já cai um pouco ali na rua, aí e fica um pouco na betoneira, chove, vai embora. Isso tudo é resíduo. Aí vai fazer argamassa, né? O cara chapa um pouco na parede, cai um monte no chão. Isso tudo é resíduo. Você não dá pra você ficar pegando. Que pedreiro que vai ficar pegando também, né? Aí assim,
E o volume de desperdício, né, planejado do steel frame, do drywall, porque o material é caro, não dá para você ficar desperdiçando. É assim, vai sair 20 caçamba de entulho no sistema de alvenaria tradicional e ia sair 2 caçambas de entulho no sistema industrializado. 10% no steel frame, se a gente comparar com o convencional, então. Sim, 20 para 2, é isso mesmo. Essa relação. Caramba! É muito. Isso numa construção, um prédio. De porte médio. De porte. Um prédio de 3 andares, 6 apartamentos. Né? E por aí vai. Aí você pega tempo. Assustador, Né? O tempo é o divisor de água. E o tempo vem junto com... O que vem junto? As questões trabalhistas. Então, assim... Eu perguntei isso. O que acontece? Você pagar questões trabalhistas, INSS, não sei o que, durante 12 meses, é uma coisa, faz 6 meses, você tem muito menos risco. Sim. Além de que você vai pagar muito menos, né? Então... E paga melhor também, né? As pessoas, quem tá recebendo mais, porque eles estão recebendo mais porque foram capacitados para isso do que mão de obra especializada ali na convencional, né? Aí, aqui foi pelo piso salarial, uma simulação, piso salarial do pedreiro com o montador e do ajudante com o ajudante era o mesmo, era semelhante, né? É que aí depende da realidade de cada região. Lá na nossa região é bem mais caro o sistema industrializado até a mão de obra. Mas em grandes centros já quase que inverte. Entendi. O gesseiro, vamos falar assim, que montaria ali o drywall, ele acaba ficando mais barato do que o pedreiro. Porque fica uma coisa mais difícil de se achar, às vezes, em grandes centros. E fora a questão, voltando na questão de entulho, né? Imagina em São Paulo, no meio da Paulista, você vai estocar tijolo aonde? Não tem como. É uma questão de volume também, né? Onde você vai estocar o material. Hoje em dia você vai fazer uma casa, tem um terreno do lado, um terreno vizinho, você faz uma maceira na rua, rapidinho. Mas imagina, né? Em grandes centros não tem mais... Você não vai fazer maceira na rua. Não tem como. Não tem Por jeito. isso que a gente fala que é quase que... Aí eu vou me meter o bedelho nas aulas da Rosana, da arquitetura vernacular, né? Antes a arquitetura vernacular era a construção com terra, né? Hoje, se for ver, né, no mundo industrializado do jeito que está, né, o vernacular está mais para isso do que vou fazer uma construção com terra lá na Paulista, lá que ela falou. Não tem jeito. É que na realidade ela comentou que é muito de utilizar os produtos da região também, né? É o da região. Recurso regional. Pode ser uma beleza usar BTC, mas se você vai usar BTC lá no meio da Paulista, você vai ter que encomendar da onde para vir esse BTC? Vai vir 400 quilômetros de caminhão. Ou a Adobe, né, que faz com as formas. Que você fez também. Adobe, não, beleza, Adobe você mesmo faz e tal, mas você tem que estocar, tem que pôr o tijolo para secar. Onde você vai fazer isso? Você não tem, né? Você tem que ter espaço. E você tem que ter as matérias-primas mais próximas, né? Acho que é bem isso mesmo. Agora, um paradigma que eu vejo também que as pessoas têm, e eu tenho ainda um pouco em relação a isso, é reforma, né? Fala assim, vou comprar uma casa de steel frame ou pré-moldada ou a industrializada. E se eu resolver aumentar um pedacinho? Porque no Brasil tem muito disso, né? A pessoa constrói um pedacinho da casa e depois vai fazer um puxadinho que vira um puxadão e aí vira uma casona. Verdade. Normalmente é isso. É isso mesmo. Todos dois têm restrições e todos dois correm risco de ficar Frankenstein. Na alvenaria tradicional, sem prever as futuras ampliações, você vai ver que é um puxadinho. No sistema industrializado, mesma coisa. Você pode fazer um puxadinho, mas vai parecer um puxadinho. Só que, vamos falar assim, as conexões dos materiais no sistema industrializado tende a conversar melhor, né? Porque você tem que... ferro e chapa, você vai parafusar ferro e chapa.
dilata junto, né? Você trata as juntas, né? A gente tem banda acústica, tem uma série de elementos, juntas né, de dentro do dilatação. sistema. Isso garante, porque ele movimenta. Então isso garante, às vezes, ali um aspecto melhor. Na alvenaria tradicional, aí o cara tem que quebrar para enfiar um pilar ali, para já vir com a parede nova, porque senão vai trincar tudo de fora a fora. Então, nesse sentido, a montagem, eu acho que está um pouco na frente do quebra-quebra e de concretar de novo, porque você só encostar uma parede de tijolo nova numa parede já feita, vai trincar. Vai dar trincar. nem... Aí o pessoal faz o que normalmente faz um rasgo, joga concreto, aí sai com o tijolo ali depois. Né? Tá com ferro, Então, nesse tá. sentido, eu acho que É assim, eu acho que... a modulação... Respondendo a pergunta assim, dá pra fazer? Dá. Dá pra ficar puxadinho? Fica também. Mas tem que ter um bom projeto. Aí é a questão dos arquitetos, dos engenheiros. Sim. Pra que algo sempre ser planejado antes, porque quando você faz antes a ampliação, você corre menos risco de parecer um Frankenstein, igual o Michael comentou. Mesmo que você não vai construir, mas o futuro eu quero mais um quarto. Então já pense nele, aonde ele vai ficar, isso facilita muito a vida e o seu custo. O seu custo. Tanto na estética quanto na funcionalidade e no dinheiro, no financeiro. A mesma coisa com o steel frame também, as técnicas, você tem que projetar. Se você já vai fazer uma ampliação, já pensa. E se você não pensou, aí você tem que ver as soluções que você vai conseguir para ter o menos dor de cabeça possível. Isso são em todos os sistemas construtivos. Uma vez feito, ele já está se comportando de um jeito. A hora que você vem com uma coisa nova, tende a mudar, né? Vai mudar. Mas reforminha sem ser ampliações, vamos falar assim. Furou um cano lá no banheiro. Hoje, o que se faz na alvenaria tradicional? Você tem que quebrar a parede, quebrar o revestimento. Acha onde que é o... Acha onde é, e aí remenda o cano, aí chama o pedreiro, faz uma argamassa, põe argamassa, depois vai e põe o piso de novo, né? Se fosse, às vezes, no drywall, por exemplo, você podia ir na parede de trás, que, né, se o banheiro está dividindo com a sala, por exemplo, você não tem o revestimento lá na parede da sala. Sim. Você faz um cortezinho com serrote ali no gesso, conserta. Põe um O pedacinho mesmo de pedaço chapa. de O mesmo gesso pedaço que você que tirou, tirou. você volta pra lá, Você vai passa as passar uma fitas, massinha. passa a massinha, Pintou, acabou. pintou, Não acabou. teve... Você resolveu rápido, sem dor de cabeça, sem barulheira. Sem resíduo. Sem Você não Mínimo quebrou o de seu demônio. revestimento, porque às vezes É é muito difícil verdade. tirar o revestimento inteiro, né? Não acha outro depois no Não acha outro mercado. igual, Você aí são não uma tem. série de problemas. É verdade. Se tiver essa possibilidade, É, porque Você isso é arruma mais rapidinho. corriqueiro, né, vamos falar assim, do que necessariamente, nossa, vou fazer uma ampliação, né? Mas, pô, você vai furar a paredinha para pôr porta-toalha, papeleira, eu acertei um cano, nossa, e agora? E a gente tá falando de furou um cano. A umidade, né, nas casas sempre e as infiltrações, as entradas de água e tal, sempre são uma preocupação, Sim, né? Pra não ter mova. Ainda mais no caso do steel frame ou drywall, que são materiais que vão se desfazer com a água. Como é que é? Certo. Pode falar, Pô, cara. Tô é falando de bem eu ampla essa monopolizo. pergunta. Não, pode começar que eu complemento, Ó. que é bem ampla. Vamos lá. A alvenaria tradicional sofre com as infiltrações porque a maioria das vezes é feita errado. Se você fizer o processo de impermeabilização correto, do baldrame, da alvenaria de embasamento, que é o comecinho ali acima do concreto, né? Fazer a impermeabilização, às vezes, das áreas molhadas, né? Isso aí vai garantir que não vai sofrer com infiltração. Só que pouca gente faz, né? Pouca gente faz. Já no sistema industrializado, tem gente que faz errado? Tem também. Só que aí não pega. A pessoa que fez errado, o cara fala mal e não pega mais serviço, né? Entendi. Mas quando o pessoal faz certo também, é para a vida inteira. Né? 300 anos de 300 garantia. anos. Primeiro o aço é galvanizado, ele resiste, né, à ferrugem, vamos falar assim. Corrosão. Tanto que você
fura com parafuso, mas ele é testado para o furo do parafuso oxidar nele mesmo e não continuar enferrujando. O zinco é um elemento de sacrifício que a gente fala. Você faz um corte, você faz o furo. Se você precisar fazer um corte, pode fazer um corte, só não pode fazer em qualquer lugar, mas aí tem esse processo. Ele fica protegido para não enferrujar. Mas somado a isso, tem a banda acústica, tem as mantas aluminizadas, tem a membrana hidrófuga. que é isso? É como se fosse um papel que foi desenvolvido para roupa de astronauta. Olha pra você ver o grau da tecnologia. E a complexidade, dos elementos do sistema industrializado. Ela deixa a umidade, deixa a sua casa suar. Ela deixa a umidade passar de dentro para fora, mas não deixa a umidade de fora entrar. A casa respira. Porque a gente tem, troca as estruturas metálicas e é oco dentro. Às vezes tem lã, enfim, mas tem água, vapor dá. Sim. E aí essa membrana, ela permite que a água saia dali de dentro, mas ela não volta. Caramba. Que legal. Então quer dizer, não vai mofar a casa, não vai ficar não aquele vai mofo. Não vai mofar. Que bacana. E a Carla comentou, né? Roberto falou, o gesso vai deteriorar. A Carla comentou das chapas. Tem chapa de gesso para cada uso. Igual em planejado. É para vedações normais. Igual em planejado hoje tem uma chapa específica para você molhar ela, de MDF. Então tem. A chapa de gesso é a mesma coisa. Tem a chapa RH, resistente a RU, perdão, vixe. Ainda bem que eu fui fazer tem o resistente à umidade. Então, assim, por exemplo, você vai fazer um banheiro, você não vai pôr uma chapa tradicional, que é a standard. Você não vai pôr a normal. Você vai pôr uma RU. É um lugar que fica úmido muito tempo. Então, na cozinha, às vezes uma parede a mais que lava, enfim. Você tem que usar nos lugares adequados. Não pode sair usando a chapa errada no lugar errado. Não vai adiantar. Tem ou você vai ter problemas. Específicas só para forro, que elas têm 6 milímetros. São mais baratinhas, fácil de mexer. Já vi absurdo de gente querer pôr nas paredes. Não pode. E assim, ó, nas áreas molhadas, usando a placa de gesso, né? A RU. A placa verde que a gente fala. A placa verde, isso. Mas assim, e nela também tem como se fazer um sistema de impermeabilização? Sim, tem que ser feito. Tem que ser feito. No piso, isso. Você faz até a altura, tem lá no manual que é a altura que você tem que impermeabilizar, você vai pôr a manta, de que jeito, tem certinho. Bacana. No encontro porque normalmente o que acontece, o chão é concreto. Isso. Normal, aqui no Brasil principalmente, não é piso elevado nem nada disso. Então, é uma base de concreto. Então, como que não vai subir a umidade da base para os metais? Se não me engano, é infiltração por capilaridade. Nossa, capilaridade. Pois é, aí eu já não estou sabendo isso não. Sexta-feira já não está funcionando. Na alvenaria tradicional você encosta. O reboco e o tijolo está encostado no concreto. Mas no sistema industrializado você tem que garantir 1 centímetro de distância. Você põe uma manta, você tem a banda, um outro elemento. Então você tem que fazer das formas. Aí essa infiltração do solo não sobe. Né? Não passa. E a chapa, ela é trabalhada. Aí um exemplo assim, prático nosso, né? A gente fez lá o nosso banheiro, a ampliaçãozinha. A nossa ampliação, se vocês forem no escritório. Estão convidados para ir lá. Iremos sim. A gente fez, né, com a chapa verde, foi o banheiro e uma lavanderia. Resistiu e drywall, né? Isso. Sobrou um pouco de gesso. Até a gente chamar a caçamba, porque não deu nem 2 latas de entulho, né? A gente deixou lá de fora, lá do lado do nosso terreno. No tempo, né? No tempo. E eu acabei esquecendo. Foi uma falha minha. Esse entulho ficou lá mais de 2 meses do lado lá. E aí, a hora que a gente foi jogar na caçamba, falei, vou quebrar aqui. Quem disse, né? Pôr no tempo, na chuva. Diferente da chapa ST. A ST, que é a normalzinha, ela quebrou com mais facilidade. Mas a RU estava praticamente perfeita. E assim, cada chapa tem sua finalidade e ela foi feita para aquilo. Então, assim, ela vai resistir foi mais projetada ou menos. para aquilo. Então, o papel, a gente já visitou a planta, né? A planta em Mogi das Cruzes. É assim, o negócio tem muita tecnologia envolvida. Então, não é
você joga, não é qualquer coisinha que vai quebrar, mas isso não é porque é gesso que vai derreter. Não, o drywall não é a paredinha de gesso, né? Um bloquinho de gesso. Não é a mesma coisa. Ah, mas é tudo gesso. Não, pera lá, tem uma diferença. Que bacana. E quanto à parte acústica? Quanto à acústica da residência, por exemplo, quando construída com steel frame versus a... Pode falar até mais do que só da acústica. A norma de desempenho, né? Que pouca gente conhece. Que tinha que ser atendidas em todas já tá em vigor até. Já está em vigor e tinha que ser atendido em todas as novas construções. Isso. Parede de meio tijolo, normalmente, não atende. Nem em questão acústica, nem térmica. Não atende. Nossa. E a parede drywall? Tem. Só que a gente tem que pontuar bem que assim, ó, tem modelos de parede de drywall e de steel frame também. Né? Para cada situação, você pode usar montante. Montantes são os ferros que estão em pé, né? Tanto de drywall quanto de steel frame. É montante. Aí tem uns que tem de espessura largura de 90, largura de 140, largura de 200. Na casa do drywall, de 70, de 48. Isso vai influenciar 90. o quanto barra de som ou de, por exemplo, você pode ter um cinema com parede, que aliás, os cinemas acho que em São Paulo a maioria são drywall. Claro que pode. Você só não vai fazer uma parede normal, assim como você não ia fazer de alvenaria. Mas ela é muito mais fina, você economiza espaço. Ela com pouca espessura, ela garante a norma. Eu fui visitar uma casa que a gente foi fazer orçamento. O dono estava construindo uma sala de música. Ele é músico, estava construindo uma sala de música. E estava fazendo com alvenaria tradicional. É um trampo gigantesco. Ele construiu uma parede, aí o espaço entre as paredes, outra parede. E assim, eu acho que a tecnologia do steel frame, do drywall, ele vai trazer agilidade e o resultado final vai ser... Eu acho que até o custo também. Não, ele por exemplo, o que ele perdeu de espaço dentro da sala, ele fez 2 paredes e ainda teve que ter um espaço. Então, assim, se ele fez 2 paredes do tijolo deitado, mais ou menos 25, com mais o reboco e tal. Então, ele tem 25, mais uma outra de 25, mais um espaço no meio que ele ficar de 25, só pra... Deu 75 centímetros já, isso... Perdido. A questão é bem essa mesmo. Porque o drywall, steel frame, eles funcionam com efeito massa-mola-massa, que a gente fala. Que é o quê? As ondas sonoras vão passar numa superfície rígida, né? Aí elas encontram uma superfície oca ou com várias interferências que a lã, né, faz as ondas irem perdendo força dessa maneira. E aí encontra outra superfície rígida de novo. Então, esse massa-mola-massa faz que que eles sejam mais eficientes. Aí é assim, uma paredinha de 9 centímetros e meio de drywall, ela barra mais som do que a de 17 centímetros da alvenaria tradicional. Né? Isso é testado. Se você entrar lá no site da associação, para a cartilha de desempenho acústico. E você está falando da massa aí, né? Isso você está falando só da chapa mesmo. Você não está falando de uma chapa, um espaço e uma outra chapa, não, né? Você está falando... A parede de drywall funciona assim. Uma chapa de drywall, o montante, pode ter lã e outra chapa. É uma estrutura metálica que fica oca, que fica com ar, e aí tem uma chapa vedando de cá e uma chapa vedando de cá. Entendi. Aí quando você quer mais desempenho, mais resistência ao som, à temperatura, você tem que colocar alguma coisa nesse miolo. E quando você precisa que seja muito, aí você aumenta às vezes a parede para ter mais espaço, para você colocar mais coisa dentro. Assim, falando bem generalizado. Às vezes você dobra as chapas, porque você vai ter a massa maior. Cada caso é um caso. Então, dá pra fazer uma ópera com drywall, não tem problema nenhum. Você tem que estudar e tem o estudo de quanto que barra. Se for uma chapa barra e não sei o que, barra tantos decibéis. Se for 2, barra 56. Se eu dobrar a estrutura. Se eu pôr lã. Tem isso tudo, quanto que barra. Bacana. Que legal. Agora, como é a procura? Como que é a procura quando vocês recebem os clientes? Assim, eles já vêm querendo alguma
um sistema construtivo definido? Vocês sugerem? A gente sempre tenta sugerir alguma coisa, nem que seja quando é estudo de música, sempre. Né? Foi um cliente recente agora, criar a casa e falou, um estúdio de música. A gente já vende pelo menos esse ambiente, a ideia de que ele é melhor, vai ter um desempenho melhor. Sim. Mas normalmente eles vêm, vou fazer de alvenaria. E às vezes teve um cliente que o andar de cima dele fez todo o fechamento externo de alvenaria. Mas a gente falou, olha, vai ser menos peso na sua laje, você não vai ter que ter tanta viga. Enfim, o engenheiro também, né, tava junto. E aí ele fez todas as divisões internas superiores dos quartos, banheiro, tudo de drywall. Então, assim, é difícil, hein? Todo mundo, ninguém vem, vamos fazer uma casa de steel frame. Não. E também tem uma outra questão, acho que vale falar rapidinho, e bem por cima. Que a diferença, que o pessoal não sabe, é a diferença de steel frame e drywall. Eu perguntar isso também. O steel frame é o que fica externo, é o que estrutura. O ferro dele é mais grosso. Se você cortar um ferro do steel frame, vai cair, assim, é igual se tirar um pilar da alvenaria. Tá. O drywall é só interno e ele não é estrutural. Ele só divide um ambiente com o outro, é vedação só. Então, assim, se você quebrar uma parede de drywall, não tem problema nenhum. Se você quebrar uma parede de steel frame, pera lá. Ela tá estruturando alguma coisa, ela tá segurando uma laje, às vezes, ou outro andar. Então, essa é a diferença. Os sistemas são às vezes agora até tem a chapa de gesso para steel frame, né, que é a Glass Rock, que antes era só cimentícia, muito pesada, difícil de trabalhar. Um pouco mais difícil de trabalhar. Mas tudo de perfis metálicos, igual o Mike falou, tem os nomes parecidos, os parafusos e tal, mas as espessuras do metal são diferentes, o jeito que eles têm que ser montados é diferente, porque um tá estruturando, o outro só tá vedando. Então isso é diferente, igual o pilar e a parede de tijolo normal, né? Então acho que é bom a gente... que pra gente é natural já, né? A gente vai falando... Mas isso quer dizer que as pessoas... mais vocês direcionam do que as pessoas pedem, né? Sim. Com certeza, a demanda é muito pequena ainda. Igual eu falei, se não for uma coisa muito específica, pelo menos na nossa região. Drywall ainda vai um pouquinho. Drywall ainda se usa, né? Igual a Carla citou, né? Eu quero conceito aberto no andar de baixo, não quero pilar aqui, aí os vãos ficarão grandes, as lajes ficarão grandes, ia ter muita parede descarregando em lajes. Se fosse de alvenaria tradicional, quase inviável. Aí fizemos de drywall. Aí não é que não dá para ser feita, que aí encarece, enfim, tem uma série. Quase inviável, né? Aí o cliente comprou a ideia, né? Era a solução e beleza. Outras situações, como os comerciais, aí o pessoal quer rápido, é alugado, eu vou fazer aqui por cima do piso, não vou chamar pedreiro, questão do entulho e de ser no centro, aí faz drywall às vezes. Mas é uma demanda pequena, assim, muito difícil chegar pronto. Então, qual que é a proporção de tempo em relação ao convencional e o steel frame? 5 vezes mais rápido. 5 vezes mais rápido. 1 metro de parede, isso você pega no TCPO, que é um software, uma bíblia, um compêndio relacionado à construção civil. Que fala que tarefa que a pessoa tem e quanto tempo ela gasta. Isso tem uma média, assim, tem um livro que fala isso. 1 metro quadrado de parede de alvenaria, 2 horas e meia para ser feita. E em meia hora você faz 1 metro de sistema industrializado. E a fase de acabamento, elas são similares para qualquer um dos sistemas construtivos? A argamassa e o revestimento. A argamassa é o revestimento que vai pedir, né? O revestimento que tem que ser a C3. Tem que ser a C3. É igualzinho. Para as paredes de drywall, mesmo se o piso aceitar a C1, precisa ser a C2. Para colagem. Mas não é... A pintura do steel frame também tem uma coisa diferenciada, mas não é tão discrepante. Não é tão discrepante assim, nossa, é mais a parte do osso da construção. Os acabamentos
vaso é o mesmo, torneira é o mesmo, granito é o mesmo, os revestimentos são os mesmos. E uma coisa interessante é alguns assim, insumos ou outros que vão mudar algumas coisinhas. Tipo, a argamassa, eu podia usar C1, vou ter que usar C2. A tinta lá tem que ser pelo menos 100% acrílica, com propriedade elastométrica que a gente fala. Mas Pra movimentar, né? Eu perdi. O que eu ia falar? Mas assim, ó, pelo que assim, vocês estão passando, hoje a construção convencional com a construção industrial, sistema industrializado, é muito mais vantajoso. sim, porque é normatizado. O que Marlon, acontece? essa é a Por que questão. ainda, até um cliente mesmo falou, normatizado. então o cliente, mas por que então, se é tão melhor assim, por que não tá fazendo? Falei, boa pergunta, Ótimo. parei pra pensar. Uhum. Uma coisa primeiro é a mão de obra. Uhum. Ela precisa ser qualificada, porque senão não vai ficar bom, não vai dar Certo. certo, Uhum. né? Tem que ser calculado. O steel frame, como ele é estruturado, tem que ser calculado. Não dá pra você... vou fazer desse jeito aqui, tá bom. Uhum. Não é bem assim. Põe um pilar aqui. Põe uma viga aí com esses ferros, mas vai dar certo. Já fiz em vários lugares e não caiu. Não é assim. Que vai trabalhar diferente. Então, acho que a mão de obra é um ponto. Outro ponto é a cultura. Culturalmente, a gente quer um negócio maciço. Bater e ser oco é muito difícil. Tanto que no escritório a gente tem um banheiro que a gente fez a divisão de drywall. A nossa casa é alvenaria, mas o banheiro do escritório... E o pessoal acha o máximo bater lá e falou, aí eu falei, entra lá, grita aqui às vezes vai de 2, né? Vê se a pessoa vai escutar, então isso tem que Precisa entrar na gritar cabeça. também, Bacana. O Roberto não precisa rir lá dentro, né? Então acho que culturalmente também é um pouco mais difícil. E a questão do custo. Que pega, porque no fim das contas, até pelo TCC, no fim das contas, ou vai ficar pareado, ou fica até mais barato se for grandes empreendimentos. O resultado aqui foi 5%. Mas No mais em custo conta. geral da obra. No custo Não. geral. Total. Só é porque é total, né? Isso, custo total. Mas só parede com parede foi 13% mais barato. Caramba. Então, assim, aí tem a questão. De mão de obra, tempo, desperdício. A hora que você computa tudo isso. Porque Só é o que a dinheiro gente que não vai tem- embora sem você ver. Sim. Igual a Carla falou. É isso que eu ia falar agora. O que acontece? No steel frame você tem que... O pessoal acha que vai desembolsar tudo rápido. E o material é caro. Certo. Você não compra o tijolo. Nossa, olha quanto tijolo, quanto cimento compra. Não, você vai ver uma pilhinha lá, vem tudo empacotadinho. Quando vê 100 mil contos. Nossa, só nesse um caminhão você tá ficando 100 mil, hein? E aí o pessoal tem... É um problema meio cultural e um pouco financeiro, que também, assim, se você parar a obra no meio do caminho, você vai deixar lá o ferro, vai uma hora, né? Você vai perder. Igual quando o pessoal às vezes começa e deixa os ferros de pilar aparecendo. Uma hora você vai ter que trocar tudo. Vai. Então, assim, é um negócio que você tem que começar e às vezes terminar. E a alvenaria, às vezes o pessoal vai, vou acabar aqui, eu vou rebocar só por dentro. Isso. Não tem jeito de você não tem jeito de você chapear por dentro e não deixar chapear por fora. Steel frame, você tem entendi. que fazer o negócio direito. Tem que fazer e acabar, né? Você tem que fazer e acabar. Acho Começar e que isso acabar. E o certo era assim, ó. O projeto demorar pelo menos o mesmo tanto da obra, né? Porque é muito planejamento. Isso. E aí é assim, E é isso também. O o pessoal cliente quer. procura a gente. Eu quero pra começar Semana que vem tá segunda-feira. pronto? Semana que vem. Não, porque eu já assim. chamei um pedreiro. Aí o pedreiro começa, né? Aí, Faz um atrasa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o projeto já teve que Entendi. ficar numa semana. É verdade. É complicado. Então acho que essas coisas que dificultam e daí ainda por isso que não é tão disseminada. Aí em grandes centros, acho que tem mais gente de muitos lugares Mas- e tem a logística não permite. A logística não permite. Não A dá pra logística. você. Isso eu acho que é muito bem influente em grandes centros também. Então a pessoa tem que fazer de outro jeito, Eu porque vou não vai dar. só fazer um complemento aqui. Que assim, às vezes a gente fica muito imparcial, né? Falando tão bem do sistema industrializado e tão mal da alvenaria tradicional. E é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Embora já tá, às vezes, no finalzinho, mas não é que a alvenaria tradicional é tão ruim assim quanto o sistema industrializado.
a rotina hoje, a cultura mesmo da alvenaria tradicional está muito prejudicada, está muito defasada. Está muito defasada. Da capacidade da mão de obra, da qualidade dos materiais. Pô, um bloco cerâmico, o cara não tem controle de qualidade lá na olaria. Ele vem torto, vem quebrado. Isso não tem controle de qualidade. O pedreiro também, né? Vai fazer argamassa ali. Não é uma argamassa pronta que ele tem a medida, ó, é 2 litros de água para esse balde Até aqui. tem, né? Mas aí é mais caro. Tô falando da alvenaria tradicional. Mesmo, você já vai para o sistema industrializado também, Dentro do aplicado sistema no bloco tradicional. cerâmico. Mas aí o cara bate a massa do jeito que quer, pôs mais água nessa maceira. E como é que você garante a qualidade? Um padrão, né? Isso, não tem um padrão Não de tem qualidade. jeito de garantir. Por isso que a gente bate mais enfático hoje, né, de que o sistema industrializado tem muitas vantagens em relação à alvenaria tradicional, como está se fazendo hoje na maioria das vezes. Né? Então, infelizmente, ou se dê mais atenção na alvenaria tradicional, né, e cobre um controle de qualidade, tanto da mão de obra quanto dos materiais. Né, que aí eu acho que isso aí vai igualar um pouco os preços. E aí, igualando os preços, o pessoal vai querer, às vezes, um desempenho um pouco melhor e uma agilidade maior. Sim. Então, por isso, né, nesse cenário, que a gente fala que o sistema industrializado está na frente. Entendi. Mas é porque foi assim, quando nós comentamos também no outro podcast, Roberto, para trás, que assim, o sistema de construção no Brasil já está arcaico, né? Faz a casa, se faz hoje a construção, a residência, tira o sistema industrializado, da mesma maneira que fazia 80 anos atrás, ou 50 anos atrás. Até É mais. artesanal, é igual uma Ainda, né? O processo Você faz medição com lata. Muitos pedreiros é verdade. Quantas latas de areia para quantas latas? Que lata? Que Se lata? não- A sua se lata não- pode ser diferente da minha lata, pô. Se o pintor não Mas é deixou lata. uma lata na obra antiga, o pedreiro não tem a medida para fazer a nova, né? Porque Então. Não, isso quando você ainda foi achando que a lata é a lata do pintor. Do pintor. Mas a minha lata pode ser diferente da sua lata. Exatamente. Pode ser uma lata, Pode ser outra 18 medida litros, aqui. 20 litros, sei lá. Tem lata de 20 aí enche litros meia de tinta. lata, né? A meia lata no olho ali. Aí tem mais força isso que é o muito outro, a complicado. lata inteira, outra lata mais ou menos. Tá acabando o material, põe só esse restinho de Isso. brita aí, não precisa Verdade. pedir mais um. É assim, Mas é complicado. Os projetos de vocês estão com, tipo, quantos projetos no alvenaria convencional e quantos no industrializado? Hoje 100% na alvenaria tradicional. Tem pouca Alguma demanda. coisa mista ainda, né? Sim, mista. sim. Mista ainda. Alguns ambientes específicos, né? Comércio. Comércio, Esse cliente da casa que O é o estúdio. estúdio. Mas a demanda é esmagadoramente Ainda, né? maior da alvenaria tradicional. Mas você vê uma mudança se chegando ou não? Na nossa região, acho que ainda vai demorar. Vai demorar um pouco. pouquinho. Porque além de tudo, a gente ainda não comentou uma coisa também fundamental, na nossa região, no caso, em grandes centros não, mas a gente tem um problema de comprar o material. Isso. Você tem, mas onde vende esse material? Não tem. Às vezes eles têm um elemento e não tem o outro. Aí é aquilo, vou fazer só com esse. Não, se você fizer Não só tem com como. esse, vai dar errado. Você tem que usar esse, mais aquele, junta tudo, virou o sistema. Se você usar um só, não é o sistema. Então a gente tem muito problema com isso na região também, porque a gente conhece alguns fornecedores, a gente conhece algumas lojas em Ribeirão, em Franca não conheço, mas em São Paulo, em Ribeirão, é o maior, acho que é São Paulo, Ribeirão. em Mogi mesmo. Né? É mais próximo da nossa cidade também, né? Mas assim, cidades menores não tem. Então você não tem nem jeito de você querer fazer, porque você vai mandar trazer de longe, isso vai demorar. Você não tem, às vezes, alguém capacitado para fazer. Você vai arriscar numa coisa dessa? Esse é um outro ponto. É um pouco complicado. Aí a gente tá nadando Contra a maré. Meio contra a maré, A mas gente vai... acho que é o futuro. É sim. Eu já vejo uma mudança, viu, Eu Marco? vejo também, viu, Marco? Aqui, assim, na cidade, na região, eu vejo que o pessoal tá mudando. Tem clientes já pedindo para que a casa seja em steel frame, Que trazendo bom, o cara. conceito do EPS.
Então as pessoas estão mais atentas, né? É verdade. Não sei se é porque a gente tá nesse meio aí, o pessoal acaba falando conosco Acho sobre que isso. tem mais receptividade, até Mas de tem. informação também. Porque Muito. antes você Sim. falava, a pessoa achava que era um absurdo. Isso, falando, isso não Hoje a existe. gente fala, Pelo menos tá, ouve, pelo vê. menos te ouve, já é diferente. Vai às vezes a parte de tartaruga em cidades menores como a Verdade. nossa, mas... E assim, a gente falou bastante aqui sobre o steel frame drywall e o convencional, mas lembrando que tem outros tem outros sistemas construtivos. No nosso canal, inclusive, tem o que a gente falou de casas de pré-moldado, né? Então a gente participou de uma construção que a casa era toda no pré-moldado, as Todinha. paredes, Ah, né? legal. Então, assim, foi interessantíssimo participar dessa obra, entender um pouco como funciona, mas a gente vê toda uma dificuldade, né? De logística, de mão de obra e muita coisa. Os pré-moldados, às vezes, dependendo dos painéis, né, que vai trazer, você tem que interditar rodovia, Uma rodovia. ou pagar É um batedor, Assim. né? Cada um tem sua... complicado, né? cada sistema, eu acho que é bem isso. Cada sistema tem seu Prós e contras, todos. Acho que tem que ser avaliado e você tem que... Escolher o melhor sistema pra também você para também. Para a sua situação ali. Isso, acho que o foco é esse, a mensagem é essa. Verdade. Escolher o melhor sistema construtivo para cada situação. E eu tenho visto também, por exemplo, o container crescendo bastante. A construção em container está crescendo bastante, o pessoal tem usado e tem questionado bastante. A gente, depois que fez o vídeo do nosso escritório no container, as Nossa. pessoas ligam muito perguntando Liga como é mesmo. que é. Mas é bem legal, né? Além de ser esteticamente interessante, né? A ideia diferente. é criativo, é cool. É rápido Mas, também. Muito rápido. Muito. Depois lá no lugar tá quase pronto. Não, Você é super. faz a... Tem que ter uns preparos, né? Até a Sim. gente comentou Sim, com a sim, Roberta tem que ter. que tem que ter um isolamento térmico e acústico ali, porque senão vira um forno, né? É verdade. E fica. Tem que ter Mas tratamento é pra prático. ferrugem. Sim. É. E Assim como todo sistema, você tem que fazer algumas coisas, senão vai dar ruim. Verdade. só que às vezes, né, fica restrito às medidas dos containers padrões, né? E é aquilo, ver o melhor sistema construtivo para cada situação. Vai fazer uma mansão num condomínio, que você quer que o quarto tenha 60 metros quadrados. Como que você faz isso com um container? Aí não dá. é inviável. Né? Mas, pô, lá em Passos teve já a lanchonete, um container, né? O escritório de vocês. A gente passou em Guaxupé, que viu também, fazendo alguma coisa em container. Isso para uma pegada comercial, eu acho que Acho bem está bacana. entrando bem já Sim. no mercado. Que é Ah, rápido. Eu tenho visto também sendo utilizado na zona rural. Você acredita? Que são mas casas é que o pessoal quer construir as casas na zona rural, que não são casas grandes, são casas menores, mas que tem uma agilidade, uma pegada muito interessante. E o que eu acho super legal é a criatividade para trazer um design e a realidade de moradia que a pessoa busca, né? Tipo, varandas. Já vi isso, tipo, a pessoa usou varanda, colocou 2 containers de um no meio que ficava um terraço embaixo, coberto. Então, assim, é a criatividade. Sinceramente, é brincar de Lego. Brincar de Muito, Lego. muito. É brincar É com muito um Lego, legal, é muito um Lego bacana. enorme. É bem legal. Um Lego é uma reta e um escavadeiro. Isso. Uma guindaste, uma grua. É. Bom, gente, brigadão vocês terem vindo aqui, participado. A gente vai deixar, se vocês quiserem qualquer informação sobre o conceito de steel frame, convencional, qualquer outro, tenho certeza que o Michael e a Carla vão fazer questão Sim. de explicar para vocês. O link do escritório deles vai estar aqui Isso. embaixo. Busca o Estúdio FC nas redes sociais que vocês vão ter as E não vai ter deixe as de assistir informações. também o passo a passo da Casa Cor, que foi Verdade. demais. Bem bacana. De steel frame. De steel frame. De steel frame, Com exatamente, Verdade. exatamente. E piso elevado. Piso elevado, porta de alumínio, Até as portas lá. lindas, maravilhosas. E Olha, revestimento de pau a pique. show, show. Bom, gente, brigadão então, por vocês terem vindo. A gente A gente que agradece. agradece. Marco, bom. muito obrigado. Carla, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que o papo foi bem valioso. Valeu. A gente se vê na próxima. Até mais.